Olá, boa tarde. Semana começando, segunda-feira de carnaval, dia 24 de fevereiro de 2020. Está no ar o Jornal Câmara Notícia. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Vereador Ailton da Farmácia protesta contra a liberação de 475 agrotóxicos em apenas um ano pelo governo Bolsonaro. Vereador Pedro Tourinho quer informações sobre repasse do governo federal para a educação infantil em Campinas. Vereadora Mariana Conte questiona matrículas da modalidade de educação de jovens, adultos e idosos na cidade. E o quadro de saúde aborda as doenças sexualmente transmissíveis que continuam sendo alvo de saúde pública. O vereador Ailton da Farmácia protocolou uma moção protestando contra a liberação de 475 novos produtos agrotóxicos para o uso em lavouras, em apenas um ano de governo do presidente Jair Bolsonaro. Durante a quinta reunião ordinária, o vereador Ailton da Farmácia falou sobre a moção que protesta contra a liberação de quase 500 novos produtos agrotóxicos para o uso em lavouras. Essa moção vem contra isso porque o alimento que nós consumimos hoje ele tem demais agrotóxico. E o Brasil hoje é campeão mundial em uso de agrotóxico. Até porque em setembro do ano passado, o governo Bolsonaro liberou 69 novos agrotóxicos só no mês de setembro. O parlamentar demonstra muita preocupação com um determinado agrotóxico. E tem um agrotóxico muito polêmico, que é o dinotefuran. Ele não é usado na Europa. Nos Estados Unidos ele está sendo reavaliado, fazendo reavaliação de usar lá. E no nosso país isso está liberado. O que ele faz? Ele causa morte a abelhas e os polinizadores, que são o ecossistema de todo um trabalho de alimento que é feito em cadeia no país. O vereador Pedro Tourinho segue questionando a educação na cidade. Desta vez, em requerimento, ele pede informações sobre repasses do governo federal para a educação infantil. Mais uma vez, a educação é tema de ações do vereador Pedro Tourinho. Agora, ele protocolou na Câmara um requerimento no qual pede à Prefeitura informações sobre os repasses do governo federal dos últimos 10 anos para a educação infantil da cidade. O parlamentar quer fazer um comparativo entre os valores anuais para saber se o financiamento tem sido feito de forma adequada à realidade do município. Nós queremos saber como que o governo federal se comportou do ponto de vista de envio, de destinação de recursos para a educação no município de Campinas ao longo dos últimos 10 anos. O que é o que motivou esse requerimento? É uma informação que nós precisamos apurar de que nos últimos anos, na verdade, houve uma estagnação e talvez uma redução dos valores reais repassados de Brasília para Campinas para o custeio da educação. O parlamentar ressalta que no Brasil, os gastos com educação e saúde são congelados por uma emenda constitucional e, segundo ele, isso tem causado impactos sensíveis. Na área da saúde, por exemplo, nós já demonstramos na Comissão de Política Social e Saúde que Campinas tem recebido nos últimos anos menos reais do que recebeu em anos como 2014, 2015, 2013, e isso é inadmissível, isso provoca um prejuízo indiscutível para a execução concreta das políticas e, sem dúvida nenhuma, é uma agressão em relação ao futuro das nossas crianças, do nosso país, porque a gente sabe que esse futuro está sendo semeado agora, com o investimento que a gente faz nos nossos jovens. O prazo regimental para a Prefeitura responder é de 15 dias, mas pode ser prorrogado por mais 15. O vereador Pedro Tourinho diz que toda política pública precisa de fiscalização e divulgação para que não haja erros no processo. Qualquer apoio a uma política pública tem que necessariamente se configurar no sentido de garantir recursos para que essa política funcione. Falar que apoia uma política e não enviar recursos de forma significativa ou cortar recursos, significa que há uma mentira no jogo. Então, a primeira coisa é divulgar. E aí, a partir da divulgação, evidentemente, organizar a ação da Câmara, a ação da Prefeitura, a ação da sociedade civil, para que Campinas passe a receber mais recursos novamente. Ainda falando sobre educação, a vereadora Mariana Conte, também em requerimento, pede informações sobre matrículas da modalidade de educação de jovens, adultos e idosos. Confira só.
A vereadora Mariana Conte, do PSOL, através do requerimento 413, solicita à Prefeitura informações sobre matrículas da modalidade de educação de jovens, adultos e idosos, o EJA. Eu estou questionando a Prefeitura sobre o número de matriculados até agora na educação de jovens e adultos, principalmente no segundo ciclo. Por quê? Porque no ano passado, vocês devem ter acompanhado, teve uma polêmica aqui na cidade de Campinas em relação ao fechamento de salas dos anos finais do EJA. Isso a gente questionou bastante, teve mobilização, estudantes, professores, e um dos argumentos que a Prefeitura usou para fechar essas salas foi a baixa demanda. Então, a gente questionou o fechamento e conseguimos o compromisso de que, caso a procura aumentasse, que essas salas poderiam ser reabertas. Eu discordo desse tipo de prática da Prefeitura, mas, enfim, existe esse compromisso. É importante a gente saber como que estão as matrículas, quantos alunos estão matriculados, se está tendo sobrecarga nas salas, se os professores estão podendo desenvolver o trabalho, para que a gente possa cobrar, caso seja essa situação, a reabertura dessas salas. Então, por isso, esse requerimento é como a continuidade do trabalho que foi desenvolvido ano passado, encadeando com o processo de luta, a briga por qualidade de ensino, a briga para que as pessoas possam ter o direito de cursar o EJA com qualidade. A parlamentar explica que o número de alunos por sala de aula não deve ser a referência e que o olhar para o EJA deve ser diferente do ensino regular. Na verdade, o EJA tem uma particularidade que a matrícula acontece ao longo de todo o ano. E o EJA, a gente precisa olhar para o EJA com um olhar diferente do que é o ensino regular, porque a matrícula acontece ao longo de todo o ano, existem sazonalidades, períodos em que você aumenta a demanda, em que diminui a demanda. Não dá para a gente entender, porque é impossível você colocar 30 alunos dentro de uma sala, pessoas com idades diferentes, com processos de aprendizagem diferentes, pessoas que estão muitos anos longe da sala de aula. Então, mesmo a ideia de que havia poucos alunos por turma, isso também tem que ser relativizado, porque a gente não pode considerar como ideal o número que é o ensino regular, e a gente precisa entender essa sazonalidade, essa diferenciação. Mariana Conte cita as dificuldades de cada aluno e acredita que a permanência deles em sala de aula é o maior desafio. Tem uma questão que é muito cara, que é a questão da permanência, porque a gente está falando de pessoas, de trabalhadores, que têm responsabilidades familiares, mulheres com os filhos, que pessoas que estão desempregadas, de repente conseguem emprego, muda o horário. Então, assim, existem uma série de especificidades para que essas pessoas não apenas cheguem no curso, mas que elas possam permanecer. Então, tudo isso é esse olhar que é importante que a Prefeitura faça, e fechar a sala não é a forma de dar conta dessa especificidade. Vamos para um rápido intervalo e na volta tem informações sobre emissão de CPF, tem ainda quadro de saúde, quadro de educação, não saia daí. Todo equipamento que é previsto no CTB para fazer parte ali do veículo são importantes. Triângulo, estepe, as chaves. Então, são materiais necessários, né, para quem viaja. Inclusive, ao ter problema numa viagem, como se for o caso de usar um acostamento, sinalize bem, evite ficar no acostamento também. Procure, se for possível, parar em um local seguro, numa base da polícia rodoviária, num posto de gasolina. Então, no contexto geral, tudo que faz parte da segurança do carro, faça uma revisão e deixe em condições, porque se você precisar, será muito bem vindo naquele momento.
Somos todos diferentes. Reveja seus conceitos. Acesse o site e saiba mais. Muito obrigado pela sua companhia e audiência nesta segunda-feira de carnaval. O Jornal Câmara Notícia está de volta. E se você precisa emitir o seu CPF, fique atento. O quadro Como Eu Faço tira todas as suas dúvidas. Olá, está começando mais um quadro Como Eu Faço e hoje a pergunta é: você sabe como faz para emitir o CPF, o cadastro da pessoa física? Nós viemos até a Receita Federal para acabar com todas as dúvidas. Ao meu lado, o Thierry, que é o chefe aqui do Centro de Atendimento ao Contribuinte da Receita em Campinas. Thierry, a pergunta que se faz é: como eu faço para tirar o CPF? Oi, Rubens, tudo bom? O CPF ele pode ser tirado em qualquer idade, tá? Você, acima de 16 anos, a pessoa já pode sozinha vir aqui tirar o CPF ou começar o atendimento online. Desculpa, corrigindo, o online ele vale para quem tem de 18 a 25 anos e já tem o título de eleitor. Então, de 16 anos até 18 ou acima de 25, se não tem título, você pode ir numa unidade, pode começar online, só que vai ser concluído aqui com a gente presencialmente, ou pode começar numa entidade conveniada, o Correio, o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal, e concluir aqui com a gente. E qual seria o site para poder ir por esse caminho? O site, se você digitar no Google Receita Federal do Brasil, ele vai te encaminhar para o site. Tem muita informação no site. Eu costumo recomendar, logo na primeira página, onde encontro o CPF. Onde encontro é um glossário, um menu em ordem alfabética. Em CPF, ele vai ter todas as informações, o passo a passo de inscrição. Quais são os documentos necessários para poder fazer o CPF? Acima de 16 anos, ele precisa vir aqui com documento de identidade que tenha a data de nascimento, filiação e naturalidade. Então, o mais recomendado é o RG. A CNH, por exemplo, não tem naturalidade. E título de eleitor. E se quiser vir presencialmente aqui na Receita Federal, é preciso fazer um agendamento prévio? Para o CPF, ele pode agendar pela internet previamente, com hora marcada, data e hora marcada, ou ele pode vir aqui também, usar um dos nossos totens para fazer o formulário eletrônico, o início do atendimento online, e também a gente disponibiliza senhas aqui no balcão diariamente. Tá certo, muito obrigado pelas informações. E assim você ficou sabendo como fazer para emitir o CPF. Rubens Morelli para a TV Câmara Campinas. As doenças sexualmente transmissíveis continuam sendo alvo de saúde pública. Afinal de contas, muitas doenças, como a sífilis e a AIDS, por exemplo, não foram erradicadas. O carnaval está aí. É hora da alegria e dos cuidados. Não ouvir na mídia sobre as doenças sexualmente transmissíveis não quer dizer que elas não existam. Elas continuam contaminando e fazendo vítimas por falta de informação ou descuido. Nós vamos falar rapidinho sobre as doenças sexualmente transmissíveis e eu espero que você aproveite o conhecimento da doutora Irene da Rocha Haber, que é infectologista do Hospital PUC Campinas. Doutora, muito bem-vinda ao Saúde Agora. Prazer é meu estar aqui. E quando a gente fala sobre as doenças sexualmente transmissíveis, a gente pensa em sífilis, aí a pessoa fala, não, isso já foi erradicado. E outras doenças, a AIDS, por exemplo, que é bem atual, eu gostaria que a senhora nos falasse sobre essas contaminações, sobre essas infecções. Cada vez mais as pessoas estão deixando de se proteger. Então, tem uma falsa impressão de que isso é coisa do passado, de que elas não precisam se proteger e continuam se contaminando. A gente vê o HIV aumentando na população jovem, principalmente. Então, pessoas que começam sua vida sexual e já se contaminam com HIV. HIV não é o único. Sífilis, que aumentou muito. Não está erradicado. Só reforçando, não está erradicado.
Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, tem aumentado. E o que nos preocupa muito é a sífilis congênita. Então, as mulheres contaminam as suas crianças, a sífilis congênita causa malformações, quer dizer, é um peso que essa criança, essa pessoa vai carregar para o resto da vida. Então, de forma nenhuma está fora da nossa preocupação em termos de saúde pública. O HIV, sífilis, gonorreia, hepatite B, hepatite C, todas essas doenças que são sexualmente transmissíveis só vem aumentando porque as pessoas pararam de se cuidar, com a falsa impressão de que isso é coisa do passado. Em 2018, o vereador Carmo Luiz apresentou um projeto para aumentar a conscientização sobre as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, e AIDS. A Lei nº 15.561 foi sancionada em 6 de março de 2018 e institui o mês Fevereiro Colorido, dedicado a ações educativas para a campanha de prevenção para o Carnaval. Quais as formas de contato? De contágio, perdão. Relação sexual, mas às vezes o sexo oral é uma forma de transmissão e muitas pessoas não veem o sexo oral como um risco e acabam se expondo, se contaminando e disseminando essa doença para outros parceiros, né? Então a pessoa tem que saber exatamente onde está o risco. Então, relação sexual protegida, a gente tem preservativo, tem distribuição gratuita de preservativo, quer dizer, está aí para ser utilizado. As pessoas têm que tomar esse cuidado e entender que às vezes um contato íntimo, nem que não seja completo, pode ser o suficiente para a transmissão de algumas doenças. E aí às vezes fica com mais medo do HIV, mas não é a única doença que a gente tem que ter medo. A gente precisa evitar pegar qualquer doença dessas e evitar a transmissão. Então, cuidado, o carnaval é uma época que as pessoas ingerem mais bebida alcoólica, às vezes utilizam drogas que no seu dia a dia não utilizam. Então é um período de alegria, ótimo, mas acabam perdendo um pouco o limite, a consciência muitas vezes do que está sendo feito e aí vira tudo uma folia só e é muito ruim. Beijo? Beijo não pega, não tem problema. Você pode passar outras doenças através do beijo, mas essas doenças não. Perfeito. Doutora, muito obrigada. Agradeço. E nós encerramos aqui o Saúde Agora dando alerta para você. Fulião, ó, cuidado, hein? O desafio da rasteira é uma brincadeira perigosa e que preocupa autoridades em educação. A Prefeitura de Campinas já adota medidas para combater esse tipo de comportamento entre os estudantes. Olá, hoje o quadro de Olho na Educação vai falar sobre um comportamento perigoso entre os jovens, que é a brincadeira da rasteira. Por causa disso, uma adolescente de 16 anos já morreu vítima dessa ação dos jovens. Aqui comigo está o diretor pedagógico. Diretor, o que consiste essa brincadeira da rasteira? Então, essa brincadeira é um desafio, né, que surgiu de um vídeo postado no YouTube, viralizou nas redes sociais, onde as crianças fazem um desafio, um salta e outros dois colegas divertidamente fazem a rasteira e as crianças caem no chão, né? Muitas vezes batendo as costas, a coluna e a própria cabeça. Bastante perigoso, né? Como é que a Secretaria de Educação está fazendo para conscientizar os adolescentes, os alunos, quanto aos riscos dessa brincadeira? Então, nós já emitimos um comunicado para as escolas e para os pais, alertando dos riscos, né, que é risco de lesão da coluna, a própria questão do traumatismo craniano e tal. Nós já orientamos as escolas para fazer a orientação dos pais. Isso nessa semana, é uma ação que a gente já iniciou, já está em curso e tal. Na semana que vem, todos os especialistas que atuam na Secretaria de Educação vão estar tratando disso, e discutindo ações para
trabalhar direto com os alunos para ações para evitar a participação nessa brincadeira. Que muitas vezes para as crianças elas não têm maiores repercussão, né? Mas a gente, então, pensa em ações para evitar isso. É importante que os pais também fiquem atentos, né, a esse tipo de comportamento. Sim, o trabalho que a gente já está fazendo essa semana é de orientação aos pais, do risco que as crianças, os adolescentes correm ao participar disso. Então os pais já estão alertados, já emitimos um comunicado oficial, os pais vão estar recebendo isso para fazer esse trabalho com seus filhos. Mas os professores também estão acionados, professores e funcionários da escola, para estar acompanhando as crianças nos diversos espaços que elas ocupam na escola e estar evitando que essas brincadeiras elas surjam, né? É um pouco esse o rol de ações que a gente está fazendo. Na semana que vem nós temos reuniões com diretores de escola, onde essa é a pauta. Os supervisores de ensino também vão estar discutindo isso e os orientadores pedagógicos que acompanham o trabalho dos professores. Então é um rol de ações que a gente está tomando para poder mitigar, reduzir ao máximo o número de crianças envolvidas com essas brincadeiras. Muito obrigada, diretor, pelas informações e até o nosso próximo encontro. Tchau! A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia já emitiu uma nota alertando sobre o perigo da rasteira, que pode causar lesões irreversíveis ao crânio e à coluna vertebral. Inclusive, os responsáveis pelo ato podem acabar respondendo penalmente por lesão corporal e, nos casos mais graves, por homicídio. Então fica aqui o nosso alerta, tá certo? O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Bom carnaval e até amanhã ao 12:30, hein? Até lá. Tchau, tchau.